Pedro Cortaz, segundo a filósofa Martha Nussbaum, né, o ser humano, ele ali apenas lidando com a lógica e com os fatos, né, que o cercam, ele não consegue lidar com a complexidade deste mundo, né, a complexidade que ele é bombardeado a todo momento. A lógica, por mais forte e poderosa que ela seja, e os fatos, por mais que a gente pegue esses fatos, né, analise esses fatos, a gente não consegue lidar com este mundo. Pois tem algumas coisas que nós encontramos ao longo da nossa vida que não são simplesmente abarcadas por essas coisas numa ideia assim de uma razão um para um. E isso é a nossa imaginação narrativa. E o que é isso? É a nossa capacidade de calçar os sapatos de outra pessoa. Ou seja, é a capacidade de eu me colocar na perspectiva de outra pessoa. Então, por exemplo, interpretar a história de alguém ou tentar compreender os seus sentimentos, aquilo que ele está não só pensando, mas também sentindo, se colocar na situação dessa pessoa, se estabelece como um grande desafio para todos nós. E aí, na formação dos seres humanos, você que é professor, responda, Rodrigo. Quer dizer, então, que os fatos e a lógica vão ser ensinados pela escola e esse outro aspecto, essa imaginação, essa empatia, seria algo que você recebe da família apenas? Absolutamente não, né? Se você consultar qualquer papel educacional, você vai ver aí que uma palavrinha aparece a todo momento, são as habilidades socioemocionais. E essas habilidades aí não são aqueles valores, né, que a gente aprende com a nossa família, mas são da ordem de outras coisas. Mas não necessariamente você precisaria de um componente específico para ensinar esse tipo de coisa. Você poderia fazer de outra forma. De que forma, Rodrigo, as escolas poderiam ensinar sobre essa imaginação? Através do desvalorizado, né, as desvalorizadas ciências humanas e ciências artísticas, né? É justamente essas duas disciplinas, essas duas áreas que estimulam essa área, né, essa capacidade imagética ou imaginativa dos seres humanos, que é a base para a gente conseguir se colocar no lugar de outras pessoas. Você é partidário das ciências humanas versus Entendi. humanidades? Ah, não refleti sobre isso epistemologicamente, não. Porque você é contra o termo ciência Eu sou humanas. absolutamente contra. Eu sou contra ciências humanas e humanidades. Eu sou a favor das ciências do espírito, como era como é que é o Dilthey? O Dilton, melhor ainda. Agora, independente, ciências artísticas é a primeira vez que eu escuto. Eu sou o Pedro Cortá, esse é o Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Hoje a gente vai falar de um capítulo de um livro da Martha Nussbaum que é específico. Ela fala sobre educação em geral, sobre a formação do ser humano, e a gente vai pegar um capítulo específico sobre a imaginação. Mas fica a indicação aí da leitura, a gente vai colocar na tela para quem quiser entender mais sobre a proposta dela sobre a educação, a formação do ser humano. E aí ela vai começar com o magnífico conceito de empatia, vai dizer que as crianças elas nascem com uma sementinha de empatia, né? Apesar de que nos primeiros momentos de vida toda, digamos assim, o aparelho, o Freud diria, né, o aparelho psíquico da criança, tudo que a criança faz é muito guiado pelo egocentrismo. Então ela tem até uma dificuldade de descobrir, isso aí vai acontecer no percurso, né, Pedro? Descobrir que existe um mundo, né, fora ela própria. Exatamente. Isso se dá porque ela acabou de nascer e ela só conhece os apetites que ela está sentindo e as coisas que satisfazem esses apetites. Seu foco total é na sobrevivência e no conforto. Ela não está pensando em mais nada além disso. Ou seja, ela não tem a mínima noção que o mundo ao redor dela existe de maneira independente dela. E aí esse processo, né, Pedro, da criança largar esse egocentrismo, perceber um mundo fora dela, um mundo independente dela e perceber, mais do que isso, né, que há pessoas de verdade como ela, fora deste mundo, que não estão submetidas a seu desejo, sua vontade, seus princípios. Então isso é um elemento absolutamente desafiador do desenvolvimento das crianças. E isso vai acontecer segundo... Como é que é o nome dela? Esqueci o nome da autora. Isso vai acontecer, segundo a nossa autora aqui, a Martha, né, em duas etapas principais. Quais são elas, Pedro? A primeira etapa é a separação física da criança. Conforme o bebê vai observando as coisas que estão ao redor dele, ele vai reconhecendo os limites do próprio corpo e enxergando as outras coisas como objetos separados. Descobrindo, inclusive, Rodrigo, a novidade para ele que os pais dele não fazem parte dele, são outras coisas, outras entidades que estão ali com ele. Exatamente. Mas descobrir isso não é o suficiente, né, Pedro Cortado? A criança ainda não descobriu como que de fato, né, esses pais, essas outras pessoas funcionam. Isso é um segundo nível. Primeiro ele percebe que existe
um outro ser humano ali que é diferente dele, e depois ele vai perceber que esse ser humano também tem coisas tal como ele, né? Desejos, emoções, lógicas. Então, vão ser o segundo desafio. Exatamente. E esse segundo desafio é a separação psicológica. Ou seja, através do processo de educação, a criança vai reconhecer que seus pais têm vontades próprias, que eles são pessoas completas que têm sentimentos, planos, frustrações. Um grande pensador teria dito, Rodrigo, que tem dois grandes momentos na vida de uma pessoa. Primeiro, quando ela descobre que os pais dela não são super-heróis perfeitos, e depois quando ela amadurece mais e descobre que os pais dela são apenas seres humanos e que eles estavam fazendo o melhor que dava para fazer na circunstância dele. Eu não sei se é verdade, mas fica aí, essa é a reflexão. Essa é uma imagem muito bonita, né? Vamos falar a verdade, né? É realmente, assim, uma imagem humanizadora, né? Dos pais. Eu queria que a sociedade passasse por esse momento humanizador do professor, mas aparentemente a gente está em alguns centenas de anos-luz de distância disso, né? Quando aparece um professor perdendo a paciência, a primeira coisa que você olha e fala assim, como que pode esse professor, né, que deveria ser o adulto da sala, perder a paciência desse jeito? Se esquece, né, que é um ser humano ali, dando 6 horas de aula, no turno, né? 6 horas no turno, 4 ou 10 horas de aula, e que ele também falha. Mas, voltando ao nosso ponto aqui, o grande perigo desse processo que você está citando, Pedro, principalmente dessa segunda parte, é a criança não conseguir, né, superar, avançar nesse chamado narcisismo infantil e atravessar essa fase e continuar vendo os outros indivíduos, as outras pessoas, apenas como mero objetos da sua vontade, dos seus desejos. Então, se isso acontece, o amadurecimento dessa psique humana, desse espírito humano, não vai se dar da maneira adequada e a gente vai ter um entrave aí nesse desenvolvimento. Para desenvolver isso que a gente pode chamar também de uma compaixão, né, no sentido assim de ter uma empatia, de entender o lado da outra pessoa, você precisa de algumas pré-condições. A primeira delas é uma habilidade prática. Como assim? Quem primeiro propôs essa ideia foi Rousseau, famoso aí pedagogo, né, que escreveu o Emílio. E ele dizia o seguinte, olha, se a criança não sabe fazer nada sozinha, é óbvio que ela vai enxergar essa pessoa que está desde sempre atendendo às vontades dela como um objeto, um instrumento, uma continuação da sua vontade. Então, tanto os pais ou a própria criança tem que ser exortada cada vez mais a aumentar a autonomia da criança dizendo não. Então, falando, olha, você pode pegar esse garfo, você pode fritar esse ovo, você pode ferver essa água, e por aí vai. Porque senão ela mantém esse narcisismo ou através da superproteção dos pais ou através da própria indolência. O segundo é o reconhecimento de que o controle total não é nem possível e nem mesmo desejável. Então, tanto os eventos, né, que acontecem conosco e na nossa vida, quanto as pessoas não são cabíveis e possíveis de controle total. E quanto mais rápido a gente se acostuma com essa ideia, né, a gente percebe isso, melhor vai ser a nossa capacidade de cooperar com os outros para tentar superar os obstáculos que aparecem. Eu amo aquela frase, que eu não sei ainda a origem, você que é um religioso provavelmente vai falar que está na Bíblia em algum lugar, que é que o pessoal do AAR, né, repete como um mantra. Deus me dê a capacidade de perceber aquilo que eu posso mudar. Como é que é? A capacidade de mudar o que eu posso mudar, a capacidade de aceitar aquilo que eu não posso mudar e a capacidade cognitiva de discernir quando é uma coisa, quando é outra, que é o grande problema. Você sabe de qual raiz bíblica é isso? Não sei, não conheço. Mas eu já ouvi você falando, é realmente uma... Tem uma frase de Santo Agostinho que é parecida, não sei se eles se inspiraram e tal, Sim. Mas é uma ideia poderosa. E é interessante porque é isso, né? Tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. Saber a diferença e saber o que fazer em cada um dos casos é a base de você se desenvolver e de você sofrer menos, no mínimo, né? Com certeza. E aí, para você fazer isso, implica que você aceite que cada pessoa tem sua vidinha ali interior, tem seus gostos, seus interesses. Como é que eu saio desse reconhecimento que todo mundo está fazendo essa autogestão narcísica da sua vida? Como é que eu não caio no indiferentismo, por exemplo, de não me importar em ir atrás do Rodrigo e não querer saber da vida dos outros? Porque assim, cada um tem seus problemas, eu tenho meus interesses, eu não quero saber dos outros. Como é que eu saio disso, desse reconhecimento que eu sou uma pessoa, eu tenho vontades, anseios, você é outra, e esses anseios não necessariamente vão bater? Como é que eu saio disso, que pode gerar uma indiferença, ou até uma manipulação, por que não, para empatia? Segundo a Marta, né, Pedro, a gente já vem ali com uma possibilidade pré-programada de fábrica, né? Que é essa capacidade da empatia, dos sentimentos, de você reconhecer
essa essência humana na outra pessoa. Então, quando o bebê já está crescendo um pouquinho, ele já percebe uma brincadeira, um sorriso, e já tem uma troca ali de olhares, de sentimentos muito claro. Então, a gargalhada, o choro, o susto, já percebe-se ali que existe uma troca e que existe uma identificação entre indivíduos. Queria deixar registrado aqui que a Martha Nussbaum, ela é americana, estadunidense, né? Você que é comunista tem que falar estadunidense. E que você tá falando Marta, 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 vai parecer que é uma filósofa brasileira. Então você tinha que falar com um sotaquezinho americano, entendeu? Falar Marta. Marta, entendi. Quem sabe o auditor não coloca aí o Batman falando Marta naquela cena trágica pra te Caraca, eu ajudar. tinha esquecido dessa coisa horrorosa. Por que você Quem fez isso sabe? comigo? Eu fui brincar com você e você me causou dano psíquico. É isso aí. É isso que é a vida adulta, Pedro Cortá. Você não controla as coisas, você não controlou aí o que vinha depois dessa brincadeira com o nome Marta. E o terceiro pilar, justamente nascido e desenvolvido dessa ação dos pais com a criança, é o brincar. É através do brincar que eu desenvolvo mais as minhas capacidades de alteridade, ou seja, de reconhecer a outra pessoa como alguém similar a mim na sua humanidade, mas diferente de mim nos seus acidentes, né, nos seus interesses, desejos e especificidades. E aí, para aprofundar essa explicação, a Marta, que é a Marta estadunidense, aí, como o Pedro falou, vai chamar quem? O Donald. Não é o Trump, é o Winnicott, que é um psicanalista que vai estudar justamente essa saída das crianças dessa fase narcisista e o que elas usam, né, para sair dessa fase. E, de acordo com ele, as crianças vão usar objetos transicionais. O que seriam os objetos transicionais? Se você já chegou em casa, você que é pai, você que é padrinho, e a criança está lá sozinha no mundo dela, brincando com objetos no mundo fantasioso da imaginação, é exatamente esse o momento, né, que o Winnicott está chamando a atenção, que está acontecendo essa transição, né? Na ausência dos pais, a criança consegue, né, interagir aí com a sua imaginação e produzir esse momento, digamos assim, de escape do narcisismo. Exatamente. E não só brinquedos, né, o ursinho de pelúcia e tal, objetos dos pais também podem servir. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais falavam que eles deixavam roupa suja para eu ficar sem chorar, e aí só percebia que eles tinham ido embora quando eles tinham chegado, assim. Que eles deixavam lá um boné, um negócio, e aquele cheiro me mantinha ali tranquilo. Caraca, você é que nem era que nem um cachorro mesmo, né? Que o cheiro some, aí você acha que a pessoa vai desaparecer e entra em desespero e come o sofá. Que loucura. Baseado em fatos reais, esse exemplo aí. O meu cachorro fica nervoso se a gente ficar muito tempo fora ali, se a gente não bota as coisas em cima do sofá, ele começa a agredir o sofá para mostrar que ou a gente tá dentro do sofá, talvez ele precise resgatar a gente, ou é só um jeito dele controlar sua ansiedade. Mas o grande marco, né, desse momento de amadurecimento, de acordo com o Winnicott, é justamente quando ela começa a brincar, né? Como é que é o nome do cara? Winnicott? É o Winnicott. Tá. Calma, se controla pra continuar na gravação. Pô, só porque eu botei um S, o Winnicott, e você não gostou? Agora eu também vou chamar de Donald. E todo mundo vai achar que é o pato. Pra você aprender. É a Marta e o Donald. Ficou muito bom aí. Mas o grande marco desse amadurecimento, de acordo com o Donald, é quando essa criança ela brinca mesmo na presença dos pais. Os pais estão ali em casa fazendo alguma coisa e a criança está no mundo dela, mostrando que ela reconhece no adulto, né, um ser completo, um ser que tem as suas atividades, um ser que tem os seus afazeres e não um simples objeto que está ali para a gente usar a qualquer momento. E aí, brincando sozinho, então, o que aconteceu? A criança agora já não tá mais com essa relação simbiótica apenas. Só que aí essa parada de brincar acaba por aí, nessa infância tenra, Rodrigo, só nesse momento que o brincar é importante? Então, inicialmente, ali esse ponto de desenvolvimento da empatia e da personalidade, né? A personalidade, obviamente, saudável, não egoística, não egóica. E para o Donald, isso vai formar um espaço potencial, né? Que é um lugar de interação saudável entre as pessoas. Para de rir do Donald. Cara, eu só penso no pato e no Trump, não consigo. Peraí. Mas, mesmo esse momento, Pedro, ele tem um desenvolvimento. Porque no início, você pode notar, provavelmente com a Anastácia, a gente está vivendo essa fase aí, né? A criança tem o controle sobre a narrativa da fantasia e ela não quer dividir esse controle. Então, se você chega sugerindo para a criança que a princesa que ela desenhou mentalmente
tem um, sei lá, um sapato verde, a criança olha para você indignada que você destruiu a estética dela, cara. e fala, não, o sapato é azul. Ela não Cara, permite que você conduza essa imaginação junto dela. Uma boneca dela morreu e eu tentei ressuscitar a boneca com operações médicas. Caraca, parecia que eu tinha cometido um genocídio, assim. Ela ficou horrorizada, indignada, até eu matar a boneca de novo. O que ela tá correta, né? Porque é do Tensei, não é brincadeira, né? A Pamela tá ali assistindo o Naruto e vê a complicação que dá quando alguém começa a ressuscitar os outros. Era medicina, eu abri ela e dei choque no coração. Olha, me desculpe. Isso não foi o jutsu de Naruto. Ressuscitar um bicho morto, provavelmente morreu enquanto você não estava em Juiz de Fora, você fez toda uma viagem pra cá. Morreu na hora. Eu tava presente na hora do óbito. Entendi. Então era só um choque daqueles clássicos de filme de The Pitch. Exato, mas aí ela não você falou, não aceitou. E aí quando ela começa a dividir o controle da brincadeira, quando ela começa a brincar com os outros e não simplesmente na presença dos outros ou dominando completamente a brincadeira, ela começa a experimentar essa vulnerabilidade. Ou seja, ela entende que o outro tem uma autonomia para propor, por exemplo, que a boneca voltou à vida, e isso não é uma ameaça à sua segurança ali, à sua paz durante a brincadeira. Isso faz parte da brincadeira, isso traz o inesperado para a brincadeira e se torna parte da diversão. Inclusive é o controle, né? Uma ameaça ao controle dela. Mas aí quando ela percebe que o controle não é a graça da parada, ela aprende a se maravilhar, né, Pedro? Maravilhar com um ato seu, né, de heroísmo ao salvar essa boneca e ao aplicar uma medida médica ali rápida, baseada só em filme, porque você é formado em filosofia com mestrado em metafísica, então pouco pode colaborar com o ressuscitamento de uma pessoa. Olha que tem alguns textos de metafísica aí que talvez possam ajudar. Olha, são capazes de matar alguém de raiva, mas assim, ressuscitar eu não conheço. Mas todo esse momento de brincadeira, todo esse momento de imaginação e que ela se maravilha com isso, é a chave principal para depois ela entender que, assim como ela tem essa vida imaginativa, essa vida interior, os outros seres humanos também têm. Então a sua capacidade, a sua sofisticação ao ver as outras pessoas de uma maneira diferente vai agora dar mais um salto qualitativo. E esse espaço potencial onde que você abre para o outro ser quem ele é, sem te ameaçar, onde vocês ali trocam as suas alteridades, ele não acaba na infância, mas ele continua muitos anos depois até na vida adulta. E o Rodrigo aí, que é um homem casado, vai poder dizer com mais propriedade se a Marta Nussbaum tá certa, mas ela diz, inclusive, que isso é um dos grandes fatores da felicidade aí da vida conjugal, da intimidade do casal. Não apenas brincar no sentido de fazer piadinha, mas brincar com as coisas da vida, né? Transformar o relacionamento num jogo onde você pode se abrir para o outro, pode avançar e recuar, como se fosse ali uma dança, né? Um jogo mesmo. Exatamente, exatamente. Não só, você falou, né, fazer piadinhas, mas também rir da desgraça, né? É muito importante, né? Você rir da desgraça que acontece na sua vida e poder ter alguém para partilhar dessa risada da desgraça, mas também para estar ao seu lado no momento dessa desgraça, é o essencial aqui do novo jogo, né, da vida adulta. Mas ela vai ainda mais longe, Pedro Cortá, ela não vai ficar só nas relações humanas, digamos assim, diretas, né, de dupla, mas também social, né? Mas também social. Então a sociedade também tem como base essa mesma estrutura. Então a vida, por exemplo, numa democracia, ela é, se você parar para pensar, uma grande brincadeira onde todo mundo está partilhando parte do controle e está tendo que negociar, está tendo que compreender, está tendo que ter empatia para fazer aquilo dar certo, minimamente, né? Ou não dar certo, né? Que é o que a gente vive hoje. Exatamente, isso que o Rodrigo falou é muito importante, porque a gente vê as pessoas falando, os especialistas, o pessoal aí das ciências do espírito, Rodrigo, falando que as instituições democráticas estão em amplo decaimento, mas não só as instituições, quanto também os valores democráticos dos cidadãos. Isso é interessante, né, Pedro? Porque se a gente pensar outras formas de governo, elas têm muito mais uma característica, digamos, dessa fase infantil, né? Que é um monarca, é um pai dirigindo ali o filho, o que ele tem que fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Não tem essa característica de duas pessoas brincando, duas pessoas se entendendo, duas pessoas empatizando umas com as outras. E aí pensa nesse ato de brincar de duas crianças. Então imagina, vocês são duas crianças no quintal, os adultos estão lá dentro cozinhando, ou trabalhando, ou o que for, e vocês têm que brincar. Ninguém manda em ninguém, ninguém é autoridade sobre ninguém, apesar de, por exemplo, a criança mais velha poder tentar tomar para si esse poder, essa posição, mas na verdade vocês são iguais, são crianças,
E aí vocês têm que se abrir um para o outro, e vocês têm que se comprometer com a brincadeira um do outro, e a partir disso gerar diversão para as duas pessoas. É isso que quer dizer falar que esse brincar gera essa vulnerabilidade que é essencial para a democracia, porque a democracia, como o Rodrigo deu exemplo, é sobre isso também. E essa surpresa da irreverência da coisa se desenvolvendo é que gera a graça. Então, Pedro Cortá, na vida adulta isso continua e a gente tem esses momentos mágicos de brincadeira que a sociedade vive. Por exemplo, essa maravilhosa Copa do Mundo que fez todo mundo sentir coisas incríveis. Mas o brincar não é sobre isso. Você que é esteta vai gostar. Segundo Winnicott, o grande brincar dos adultos é a arte, Rodrigo R. de Carvalho. Só para lembrar que o Winnicott é o Donald, né? Nosso amigo. É o Donald. Exatamente. E aí, essa arte, você faz o que com ela? O principal papel da arte, segundo Winnicott, é preservar e intensificar nas culturas humanas o espaço do lúdico de maneira séria. Então, enquanto a brincadeira alimenta a capacidade de empatia, a literatura, a música, a poesia, o cinema, o teatro, etc, coisa e tal, o joguinho, né, os joguinhos agora despontando como a mais nova forma de arte, eles também fazem isso, mas de forma séria. Então, o ponto do Donald aqui é que quando a gente vê, né, uma obra de arte, quando a gente entra em contato com objetos artísticos, nós somos encantados e somos jogados numa magia que é a seguinte: a gente vai ali sabendo que é uma obra feita por um indivíduo, mas de repente aquilo nos envolve, aquilo nos fascina de tal maneira, a gente se pega então sofrendo, sorrindo, ficando alegre, ficando puto com aquela arte que agora está viva diante de nós. Marta Nussbaum vai perceber o seguinte: a arte tem um papel fundamental. Lembra que ela estava falando sobre a educação, sobre a formação. Vai ter um papel fundamental na formação dos aluninhos na escola, mas também depois da escola. As pessoas continuarem consumindo arte. Porque ela vai fortalecer os nossos recursos criativos e empáticos, dando às pessoas a capacidade de nos compreender a si mesmos. Então você vai ler um livro, Rodrigo, sobre o tédio da vida adulta, e você vai ver que aquele seu tédiozinho que você sente, ele já foi sentido por vários outros escritores e está ali escrito naquela página na boca de outro personagem, mas também perceber como funcionam as outras pessoas. Então, a perspectiva de alguém que você não conhece, mas que tem algo similar àquele personagem, você vai começar a ter mais profundidade em vez de ver uma imagem chapada da outra pessoa. Sem isso, nós ficamos mutilados aí culturalmente, Rodrigo. Mas é isso, a gente não tem um desenvolvimento psíquico adequado, né? Então a nossa subjetividade, que é um termo que a gente gosta bastante, né, não vai completar um estágio muito importante de amadurecimento que só pode vir, né? Se você está vendo isso aqui em vídeo, comente, compartilhe, considere se tornar membro do canal, mas se você está ouvindo isso daqui apenas, lembre-se que tem um canal no YouTube e lá tem outros vídeos. Se você acha nossas vozes aveludadas e quer conhecer nossos rostos, confere lá. Posso continuar? Assim que você sumir, eu te aviso que você sumiu. Você sumiu. Acabou de desaparecer e não sei se volta. Exatamente, o time foi perfeito. Curioso caso da internet cabeada que é pior do que uma internet Wi-Fi. Sem sinal, sem imagem ainda. Trágico. O pessoal vai notar aí que meu cabelo caiu no decorrer de um frame pro outro. E eu não ajeitei o meu hoje, então ele tá esse caos aqui. Tá, vamos nós. O fato é, Pedro Cortá, que a instrução técnica e conteudista acaba por deixar de lado justamente esse elemento, né, do desenvolvimento emocional, criativo do ser humano, dos indivíduos. E aí que está o grande problema. E na história da filosofia a gente tem um ótimo exemplo disso, que é John Stuart Mill. Você sabe quem é, não é, Rodrigo? Claro, fizemos aí uma sequência de programas, né, que ele aparece no liberalismo social. E você vai falar aí desse romantismo dele, provavelmente, né? Então, não sei se isso foi depois, foi o remédio que ele encontrou, Rodrigo, que você vai ver aqui no raciocínio da coisa, mas na sua juventude, ele foi uma criança precoce, né? Muito esperta, e por causa disso, ele recebeu instrução formal em matemática, línguas clássicas. Já na infância ele sabia ler grego, sabia ler latim, sabia tudo das ciências da época também, estava afiadíssimo, mas ele teve esse aspecto da vida interior negligenciado, e isso teve consequências. Pois é, eu até me lembro, né, que nesse episódio que a gente fez do Stuart Mill, nós comentamos, né, que ele foi criado, né, para ser um monstro racionalista, né, justamente, estudou com Bentham, né, então, assim, a nata do racionalismo daquele período foi digamos, a fonte formadora desse Stuart Mill jovenzinho, e que teve algum tipo de crise nesse período aí, né, justamente, e a partir daí que ele vai ter essa nova fase, digamos assim, essa nova perna de formação
que vai surgir. Exatamente. No início da sua juventude, ele entrou numa depressão profunda e o primeiro degrau que permitiu que ele saísse desse estado foi justamente a poesia. E não qualquer poesia, mas os poemas de William Wordsworth, que eu acho que é assim que pronuncia sobre. Pois é, né, Pedro? E aí, provavelmente, né, daí que vai vir essa área, nesse momento do Stuart Mill, que ele vai se preocupar com essa educação dos sentimentos. Ele deve ter vivido isso praticamente, né, ali nessa juventude, mas depois isso se apropriou na sua teoria. Então a gente vai ver que o Mill não dá para ser enquadrado, por exemplo, como um simples racionalista, né? Então é isso que aconteceu, essa educação do sentimento, essa preocupação com a empatia, com essa área da sensibilidade humana surge desse período? Exatamente. A partir da poesia, dessa extrapolação aí da empatia, né, dessa imaginação como conceber-se como o outro, ele, na sua obra posterior, vai falar de uma ideia de uma religião da humanidade que seria esse espírito de comunidade fundamentado exclusivamente na compaixão, Rodrigo. E aí é nesse momento, Pedro, cortar que entra o nosso Schillerzinho, né? Essa ideia de que o salto didático da humanidade, o salto da formação, da Bildung da humanidade, só virá quando a arte, né, vier a compor, a literatura, a estética de maneira geral, vier a compor essa formação dos indivíduos. E é exatamente isso que o Mill vai perceber e vai chamar a atenção, né? Então a arte ela conecta os indivíduos de uma maneira totalmente diferente que a lógica ou a racionalidade conecta. Então, quando você vai a um museu e você entra em contato, né, com um conjunto de obras de arte, um conjunto de pinturas, um conjunto de esculturas, você vê um vislumbre ali de um elemento que nos une, de um elemento humano, que talvez a lógica também tenha esse vislumbre, mas é um vislumbre completamente diferente, né? Então, talvez aí esteja a chave dessa virada de chave do Stuart Mill. Então, essa ideia aí de que a arte pode tirar você desse seu isolamento intelectual. E isso que o Mill usou como uma cura, né, um processo de evolução dele pessoal, o filósofo pragmatista Dewey vai transformar no fundamento da educação que ele vai propor, que inclusive o pessoal fala muito do Paulo Freire, né, Rodrigo? Mas na verdade uma das grandes influências dos modelos pedagógicos brasileiros é o Dewey, né? Exatamente, né? Parece que é uma onda, né? Como é que é? Escola nova, né? E essa escola nova, ela tenta justamente sair desse elemento tradicional e trazer esse elemento mais humano, mais vivo, mais empático, mais artístico, lúdico. Então, acho que toda essa corrente de autores que vai vir, né? Que o Paulo Freire tá aí filiado também, vem justamente desse momento, né? Que o Dewey é um grande representante, que o Mill é um representante, e que os românticos, de maneira geral, são representantes das ideias, né? Se não da pedagogia, mas com certeza das ideias. Exatamente. E isso aí que o Rodrigo falou, ele já explicou o cenário nacional, que tem todo um debate, né? Quando eu via o documentário do Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília, explica lá isso. E a questão toda que o Dewey vai propor é o seguinte: olha, a arte como estímulo da imaginação não é um detalhe, um adereço curricular, embelezamento curricular, mas algo fundamental. Ele vai propor alguns parâmetros. Qual que é o primeiro, Rodrigo? O primeiro parâmetro é sair dessa concepção de arte simplesmente como contemplação, né? O ensino das belas artes como algo intocável que você vai lá, aprende teoricamente, contempla à distância, uma coisa quase que desconectada, né, da vida real, da vida prática dos indivíduos. Quer dizer, aquele autor ali, ele mergulhou, sabe-se Deus onde, né, talvez num elemento mais metafísico, e criou aquela arte como algo inseparável. Então a primeira coisa que a gente vai abolir é isso. Então a arte não pode ser só contemplação, a arte tem que ser produção de algo que tem a ver com o mundo. A ideia é que a criança perceba que a criatividade e a imaginação estão presentes na maior parte das ações que os seres humanos tomam. Tirando aquelas ações que são habituais, nossas, que a gente não pensa enquanto faz, quase todas as outras envolvem algum grau de criatividade e de imaginação. O que eu estou chamando a atenção aqui é que essa arte, digamos assim, né, formal, ela é só um dos lugares onde essa imaginação se desenvolve e ela é cultivada. Mas há N outras áreas, N outras formas de você cultivar e de você construir essa criatividade humana, inclusive para a solução dos problemas humanos, né, dos problemas coletivos nossos. Então, a ideia de você conviver, de você colocar no lugar do outro, que é um dos temas que a gente está trabalhando aqui, ela só é possível se você desenvolver essa capacidade criativa e imaginativa. E aí, vou fazer um apude aqui do Dewey, que o que é um apude, para quem não sabe, é uma aspas, mas eu não fui direto no Dewey, eu li essas aspas do Dewey num outro livro, e aí para ficar chique, para não parecer que eu estou fazendo um trabalho mambembe, eu falo que é um apude, né? Exatamente isso. A gente sempre cria uma palavra para não ridicularizar aquilo que a gente está fazendo, tornar ele mais sofisticado.
mesmo que seja ridículo. Exato. A PUD do Dewey. A diferença entre brincar e o que se considera uma ocupação séria não deve ser a diferença entre a presença e a ausência de imaginação, mas a diferença entre os materiais com os quais se ocupa a imaginação. Então, a imaginação está presente em tudo. A diferença entre brincar e trabalhar é o objeto dessa imaginação, dessa contemplação. Então, de acordo com o que o Pedro falou, para você ser bem sucedido, seja na conversa com um amigo, seja no experimento científico, você vai ter que cultivar essa imaginação como elemento fundacional ali da sua subjetividade. Então, isso recoloca, né, Pedro, todo um paradigma, não só pedagógico, mas um paradigma do que é o ser humano, antropológico também. Porque antes a gente via muito esse peso exacerbado na ideia de lógica, na ideia de racionalidade, na ideia da matemática e da física como paradigmas, né, de compreensão do mundo e de pedagógico mesmo. E agora você vai trazer para o jogo uma coisa fluida no nível imaginação, no nível arte, no nível ciências humanas. Então é um período realmente que você tem uma nova valorização de uma área que demorou muito, né, a chegar e se apresentar enquanto uma área importante. Exatamente. E aí, voltando para Martha Nussbaum, lembrando que ela está pensando a educação para a democracia, né, numa comunidade democrática, ela vai citar, na esteira do que o Dewey falou, a ideia de que todas as sociedades têm pontos cegos. O que seriam esses pontos cegos? Todas as sociedades têm grupos internos ou externos que elas chapam esses grupos. Então, elas têm uma visão 2D distorcida, sem profundidade, cheia de preconceitos desses grupos. Como essa interação com esses grupos está marcada pelo preconceito e pelos estereótipos, a arte vai te permitir justamente, por exemplo, indo ler um livro daquele grupo ou acompanhando a história de alguém daquele grupo, você se aprofundar mais e entender a vivência daquele grupo. Então a arte vai servir como uma espécie de antídoto social, Rodrigo, que ele vai diminuir os nossos preconceitos, os nossos pontos cegos. Então, se eu entendi bem, não só diminuir esses pontos cegos, mas também tentar dar um conteúdo mais concreto, né, a esses problemas. Então, por exemplo, vocês podem entender intelectualmente, né, ler um paper falando sobre a desigualdade brasileira. Isso é totalmente possível com esse paradigma da razão, né, da física, da matemática. Você olha a planilha, vê a desigualdade, vê que demora 9 gerações, como é que é? 9, né? Gerações para você sair da pobreza e entrar na classe média. Então você olha isso e fala, nossa, que dado terrível, né? 9 gerações, em outros países são 2, 3 gerações. E isso é um dado frio. Então uma outra coisa é você usar a imaginação, usar essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né, empática, para tentar viver esse estigma, ou pelo menos simular como seria, como é viver numa situação onde você está em extrema pobreza, onde não há perspectiva de melhora. Quando você percebe, então, que a ascensão social não é possível para você, simplesmente porque você nasceu num lugar, simplesmente porque você tem uma cor da pele específica, simplesmente porque você pertence a um gênero específico. Então, você se colocar no lugar do outro, essa capacidade, ela é totalmente vital se a gente quiser dar respostas aos problemas da democracia contemporânea, né? Então, no fim das contas, essa imaginação, essa arte, ela tem a capacidade de tornar visíveis aqueles que, por muito tempo, por centenas de anos, por talvez milhares de anos, permaneceram invisíveis, né? Aqueles que sofrem, mas que pertencem ali à margem da sociedade e que aqueles que estão no poder não se importam. A arte tem um papel duplo no sistema educacional. Em primeiro lugar, fazer essa empatia criativa, né? Então te permitir entender as coisas com uma certa leveza, né? Se colocar no lugar do outro e também especificamente atuar sobre esses pontos cegos. Então, a arte ela tem, né, ali na faculdade, ali nas escolas, ali na formação do indivíduo, 2 papéis fundamentais. O primeiro, ele não é exatamente dentro da escola, dentro desse ambiente de formação formal, né? Mas no ambiente informal. Quando você está em casa vendo um filme, quando você lê um livro, quando você vai a uma peça de teatro, você está, de certa maneira, sendo também formado, né, pela arte. Ela está tendo um papel, a imaginação está tendo um papel diante de você de formatar o seu mundo, de fazer você refletir sobre o seu mundo. Já um segundo papel da arte seria as áreas de inquietação. O que seria isso? Ela tocar na ferida, né, na chaga da sociedade e trazer à tona ali um problema que está acontecendo, mas que talvez a gente não tenha uma consciência muito clara desse problema. Então, quando a gente chegar no final desse episódio, nós faremos as indicações, e as indicações vão ser o quê? De filmes que fazem exatamente isso, né? Tocam na ferida da inquietação social, do problema que a sociedade tem,
mas que às vezes fica encoberto. Como vocês podem imaginar, esses dois papéis, né, estão interligados, obviamente, né? E é isso que dá força para a arte. A arte tem essa capacidade de um lado formar, do outro lado chamar a atenção, inquietar o ser humano, né? Tirar o ser humano de uma área de conforto, de uma área de absoluta até contemplação, né? Nós falamos o estudo das belas artes só como contemplação. Então a arte ela tem a capacidade de dar uma sacudida na gente e tirar a gente dessa área de contemplação pura. Exatamente. E ambos os papéis, eles não são nenhuma bala de prata, Rodrigo. Eles não espontaneamente resolvem os problemas. Eles precisam ser planejados e executados tendo em mente um fim. E esse fim são um certo grupo de valores democráticos. Quais seriam eles? Tem o clássico valor que você gosta aí como liberal, né? O valor da liberdade, né, dos indivíduos. Tem o valor, né, um valor ético importante aí, kantiano, né, da dignidade, o ser humano como dotado de dignidade, independente de qualquer coisa, sua idade, seu local de nascimento, sua nação. E isso nos leva, né, à ideia de importância e de valor, que também são elementos essenciais que a arte ela não falha em chamar a atenção para nós. Exatamente. Então, por isso, tem que ter uma seletividade nas obras que forem utilizadas com esse fim. Porque, por exemplo, de que adiantaria eu ler um livro sobre um professor branco de classe média que dá aula em escola pública focado no ponto de vista desse professor? Talvez seja uma leitura interessante, mas ele não abriria nenhum horizonte meu para nenhum ponto cego. Concorda comigo? Com certeza, né? A arte ela não cumpriria o papel que ela deveria cumprir, que está sendo chamada a atenção aqui, que ela cumpre. Exatamente. Então eu preciso direcionar isso para ter empatia por esses outros grupos. Mas a gente tem que chamar a atenção também para um outro problema, né, Pedro? Que não é só porque é arte, né, que ela está livre de reforçar preconceitos, reforçar valores perigosos. Então, existe uma arte nazista, né? Existe uma arte racista. E temos que chamar a atenção para o fato de que a arte ela também não é neutra, né? A gente está falando do papel positivo dela, mas temos que sempre ter cuidado se ela não está desempenhando um papel negativo também. Exatamente. Isso que o Rodrigo falou é muito importante. Tem até como você ler obras que possam ter flagrantemente ideias equivocadas com um aparato crítico. Ler para, né, entender o período e tal, mas não normalmente na escola, né, os meninos têm todo esse aparato crítico. Mas mais importante, muitas obras podem ser usadas para glorificar certas visões que são preconceituosas. Então elas podem ser usadas como ferramenta educativa para o outro lado, inclusive também, Rodrigo. Inclusive para a educação não democrática. Exatamente, né? Como a propaganda nazista, né, contra os judeus trabalhou muito nesse sentido, né, na supremacia alemã, ariana. Então, num povo com características específicas e pejorativas. Então, a arte ela tem essa capacidade. Eu sempre falo com meus alunos, Pedro, sobre o filme Rambo. Aí eu pergunto para eles, quem ganhou a Guerra do Vietnã? E aí eles falam, os Estados Unidos. Porque eles viram o filme Rambo, e no filme Rambo, né, os Estados Unidos vencem a guerra. E é exatamente isso, né? A arte ela pode contribuir com um papel, por exemplo, de revisão histórica e de defesa de certos valores e de certas supremacias de um país. Por exemplo, nesse caso, né, dos Estados Unidos frente aos vietnamitas. Exatamente. Então, a Marta Nussbaum vai falar dessas literaturas defeituosas, né? Com esse sentido de valores antidemocráticos. E por que isso é tão importante? Porque esse exercício de acessar a vida interior do outro através da obra de arte, ele é o fundamento de uma relação saudável. Se eu consigo construir essa relação empática com outra pessoa, eu perco o medo em relação a outra pessoa, eu entendo as motivações dele e isso me aproxima de alguma forma desse outro grupo, dessa outra pessoa. Além disso, quando a gente adota uma posição mais lúdica, mais artística, em relação a todos os aspectos da nossa vida, a gente encara as coisas com mais leveza. Então eu não vejo as pessoas mais como ameaças. E isso previne que eu desenvolva preconceito sobre aquelas pessoas. E é aí que se abre o espaço para uma convivência democrática genuína. Exatamente. Nussbaum vai inclusive falar, Pedro, para você que vai gostar disso aqui agora, né, do Sócratesinho, falando que essa dimensão da imaginação, ela abre, né, ela é uma ferramenta importante nessa capacidade socrática de criticar, de se colocar no lugar do outro. Então, você que já leu muitos diálogos, né? Não sei se a nossa audiência conhece os diálogos de Platão, né? Que tem o Sócrates como personagem. O Sócrates sempre está buscando, ele vai criticar, ele vai descer o cacete em todo mundo que aparecer nos diálogos, mas ele está sempre tentando se colocar no lugar, entender o argumento, inclusive é entendendo o argumento que ele desmonta esse argumento. Então essa capacidade imaginativa, essa capacidade empática de se colocar no lugar do outro, ela é uma ferramenta muito importante, crítica também, né? Então a crítica, quando ela não consegue fazer esse papel de se colocar no lugar do outro, ela vai ser uma crítica sempre externa, né? Uma crítica sempre que vai tentar se impor
uma nova visão de mundo frente à visão do outro, e não uma visão de mundo que tenta superar a visão do outro por dentro, né? Entendendo as questões, os problemas, as eventuais virtudes. É aquela questão, né? Por que ele tá pensando isso? Eu acho uma merda a ideia dele, eu acho uma bosta, mas primeiro eu preciso entender por que ele acha que isso faz sentido. Por que essa ideia faz sentido na cabeça dessa pessoa? Deixa eu entender isso. Qual é a consequência Depois que você ele tá entende querendo isso, tirar disso, né? Isso. Depois você entende isso, aí a gente vai para outros lados. E é exatamente aqui que a arte toca nesse momento subversivo, nesse momento de reflexão e de questionar os seus valores, os valores da sua época, do seu tempo, né? Então aqui a Nosval tá ecoando um pouco essa ideia, né, de que a arte é uma trincheira importante dessa reflexão permanente sobre o nosso mundo, tal como ele está agora, né? Com todos os problemas que ele veio carregando de preconceito, de vícios de desigualdade e de aquilo que tem que ser revisto de alguma maneira. E aí, exatamente por ter esse espaço, né, a imaginação e a arte ter esse espaço de reflexão, esse espaço subversivo, esse espaço de busca de uma nova utopia, de um novo mundo, que ela vai dar pra gente esperança, né? Então a esperança, ela tá, digamos aqui, nesse lugar, porque se a gente analisar friamente, parece que as coisas são como são e não vão mudar, tá tudo montado para ser assim para sempre. As coisas parecem se eternizar. Mas quando a gente vai para a imaginação, para a arte, a gente começa a pensar perspectivas, possibilidades de uma nova realidade, uma nova relação com os indivíduos, um novo mundo. E eu gravei um vídeo sobre misoginia, Rodrigo, quando estava começando as discussões sobre o projeto de lei da Tabata Amaral e da Erika Hilton. E um dos autores que eu usei nesse vídeo foi a Marta Nussbaum. E ela discute esse tema da misoginia. E por que isso é importante para o que a gente está falando aqui? Não basta eu ter um olhar sobre as minorias, mas eu também preciso entender o papel formativo da arte. Inclusive, um dos gêneros mais famosos é o romance de formação, né? Por exemplo, Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister é um romance de formação. Tem vários outros na história da literatura que ensina você o que é ser uma pessoa, né? Especificamente focado nesse papel do homem. E aí ela vai discutir essa outra questão. A gente precisa discutir isso dentro da democracia. Então, o que significa ser homem? Não só o que significa ser homem, mas como o homem deve se comportar diante dos outros homens e diante das mulheres. Isso é um papel que tem que ser fundamentado justamente para formar as gerações posteriores. Inclusive, Pedro, ela vai usar como exemplo o Herder, né? Alemão aí, desse período do idealismo e do romantismo, que trabalhou essa ideia de masculinidade, já tentando descolar isso de um tipo de agressividade belicosa, né? E assim a ideia é formar crianças entendendo que a sensibilidade não é um papel exclusivamente feminino, que essa compreensão sensível é parte da formação integral do ser humano. Rodrigo R. de Carvalho comentando os comentários, nosso bálsamo para a alma, nosso alimento espiritual. E hoje nós vamos começar aqui com um comentário de Edilson 2500, que eu não sei de qual vídeo foi, porque, mais uma vez, eu burramente cortei o comentário sem pegar qual era o episódio. Eu acho impressionante, né, como a humanidade ela consegue repetir os mesmos erros, né? E a gente pensa, não, é um problema geral, né, coletivo, né? Coletivamente a gente não consegue isso. Mas individualmente você também comete esse erro sempre. E todo comentando comentários você fala a mesma coisa, é incrível. E não resolvi ainda. Não resolve. E Edilson diz o seguinte: a maturidade do pensamento nos ensina que a dúvida não é o oposto da razão, mas o motor da compreensão. Tô achando que é pensamento crítico do Humberto. Ao longo da vida, questionar, não é? Ao longo da vida, questionar o que é imposto como verdade absoluta revela-se não como um ato de rebeldia, mas como uma busca pela essência. Nós, a imagem de um Deus antropomórfico dotado de fúria, necessidade de autoafirmação ou julgamento constante, não encontra eco em uma mente que busca a lógica da existência. O verdadeiro princípio criador não opera sob as limitações do ego humano, ele simplesmente é. É a presença absoluta que não exige adoração para conceder a vida, nem pune a discordância com o rigor do arbítrio. E aí ele botou aqui um vídeo que eu desconheço, não cliquei, não vi o que é. Interessante. Não, bonito que ele colocou, bonito. Eu acho ele tá aqui, na verdade, fazendo uma crítica ao Deus cristão, né? Mas eu acho que essa crítica é infundada. Vai sair aí um episódio sobre o Deus dos filósofos, que é baseado no Ratzinger, que é o que virou Papa Bento XVI. E a tese toda da galera que discorda do Deus cristão é que o Deus cristão é antropomorfizado. Só que a tese dos cristãos é que o Deus deles é o Deus dos filósofos, é o substrato da existência. Ao discordar de Deus, Rodrigo, você não está discordando
de alguém. Você não está discordando do Pedro Cortá. Você está discordando da própria existência, entendeu? Da própria essência de como as coisas devem ser. E aí você terá o silêncio e o absoluto vazio como E eu acho que resposta. tem um problema também. O ser humano, ele projeta egoicamente o Deus. Então, assim, tem como a gente criar um Deus, né? Criar um Deus no sentido de pensar um Deus fora da consciência humana, fora das características humanas, fora dos padrões humanos, assim. Eu entendo você tentar refletir criticamente sobre o que a gente está colocando de nosso nisso, né? Nessa reflexão sobre o absoluto, sobre Deus, mas ao mesmo tempo fica parecendo que existe uma possibilidade de fazer essa reflexão neutra, né? Desprovida de ser humano, e de categoria humana, e de ego humano, e de subjetividade humana. Então, assim, eu acho que não é possível fazer, eu acho que a gente tem que fazer criticamente. E outra pergunta que eu faço a esse pessoal que tenta descolar tanto, né? Se nós somos uma inteligência, se você acredita que existe um Deus, e se nós somos inteligentes, você não acha que existe uma correlação direta, assim? A nossa inteligência não tem algum tipo de eco desse Deus? Então, na medida que a gente busca esse Deus com essa inteligência, o que for possível da gente chegar perto desse Deus é o que a gente vai fazer. Então, você falar que a gente está usando as categorias humanas. Porra, que categoria você quer usar, parceiro? A gente só tem as humanas. Não tem como usar a categoria. E mais simples ainda, Rodrigo, é tipo assim, ele falou da indignação divina. Você não se indigna com o mal? O mal não te causa repúdio, asco? Imagina isso elevado ao infinito. Exatamente. Um intelecto infinito vendo o mal e se indignando infinitamente. E é curioso, porque a justiça é um princípio que está sempre associado a Deus, né, Pedro? Então, se existe a justiça para Deus, quando a injustiça é feita, eu imagino que Deus olhe para aquilo e tenha um sentimento um pouco diferente de quando acontece um ato de amor, né? Senão seria um indiferentismo bizarro, estranho. Total. A Deus. Exatamente. Então, cara, eu acho que... Isso é porque o Rodrigo nem leu a Suma Teológica. Olha aí, fiadíssimo. Pois é, não precisa. Na verdade, eu como como é que é o nome? Que eu sou religiosamente Ai, meu Deus, como é que é o nome? Humanista. Eu como humanista, né? Tô aí, mas o pessoal é religioso, mas é anti-humanista. Odeia o ser humano usa tudo categoria errada. E aí é foda, aí fica difícil. Coitado do ser humano, né? O ser humano tem seus defeitos, mas também tem seus méritos. Não é? Indignação moral ou puro ódio. Luan Molose, o famoso @Causax. Grande Causax, que tá lá vendo os vídeos no YouTube só para apoiar a gente. E tá deixando comentário toda vez, né, Rodrigo? Isso. Comentando, tô vendo aqui para vocês ganharem mais dinheiro. Não adianta pedir respeito ao cachorro que mija no pé da cama. Foi um exemplo que a gente deu nesse programa. A gente excelente exemplo, mais uma vez, sempre fui fã. Quem não sabe, ele tá fazendo aqui um callback, né, Rodrigo? Para aquela frase dele. Sim, lembra disso? Que é a frase que marca, né, a nossa característica principal. Ótimo papo, péssimos exemplos. Mas nesse caso aí a gente rompeu a expectativa dele e deu um ótimo exemplo. Exatamente. No episódio Pensamento Crítico, Sócrates e Platão, Leandro Maia B disse o seguinte: muito boa aula, bate-papo interessante. Obrigado, Leandro Maia B. A aula, no caso, é para o Humberto, né, que está com esse livro aí dando essa aula, e o bate-papo fica pra gente. Exatamente. Jones Miguel disse o seguinte: o Sasuke do Naruto deles, kkk. Deve ser algum exemplo que a gente deu, né? Foi o exemplo que eu dei, né? Eu não me lembro qual era a oposição, né? Era Sofistas e Sócrates, provavelmente. Será que é essa? Pode ser. Eu sempre entendi essa frase do homem à medida de todas as coisas de forma diferente do que todos falam. Eu entendi, com todo respeito, Jones Miguel, se você entende diferente do que todo mundo fala, talvez você esteja errado, mas vamos ver. Eu entendi algo como: é o ser humano que dá significado e sentido a todas as coisas, não como que cada homem tem a sua verdade. Mas eu fui péssimo em interpretação de texto, então posso ter entendido errado mesmo. Acho que nesse caso, essa frase é meio ambígua, ela pode ser interpretada num sentido, como ele falou, né, Rodrigo? Eu acho que no contexto específico dos sofistas, não há margem de erro. Eu acho que o problema principal é que os sofistas estão chamando a atenção. Você tem que lembrar que eles são professores de retórica, né? Então, eles não estão falando de um elemento de coesão da humanidade toda como opinião. E aí é o homem à medida porque o homem interpreta esse dado dessa maneira. Eles estão falando num contexto onde os homens estão discutindo, estão debatendo, estão discordando. Então, quando você fala que o homem é a medida de todas as coisas, está dizendo que o homem que dá sentido, mas não no sentido que você colocou, universal, né? Não pode ser universal. É justamente contra a ideia de universalidade que eles estão se levantando aqui. Então, não é que você está errado no que você disse, é uma interpretação do homem, né? Mas só não pode ser uma interpretação universal do homem, porque se for uma interpretação universal do homem, não tem por que ter erística e ter debate, né, Pedro? Porque senão seria um sentido único, uma via única de interpretação possível.
E não é, né? Os sofistas não querem defender, não estão contra essa ideia. RPG Gamer, meu Deus, saudades do cenário antigo. Seu cenário antigo, Rodrigo. Comentou Pô, no meu vídeo cenário velho antigo. aqui. Aquele Não sei, longeão? mas Não ele sei. está com saudade. Pô, Agora temos um comentário aqui de uma pessoa Ah. muito especial. Rodrigo R. de Carvalho comentou: a loucura e a genialidade são muito próximas. A prova disso é essa ideia do Pedro, que é, no caso, o latinzinho, Rodrigo. O latinzinho. Eu fiquei em choque com essa ideia do Pedro. Foi muito boa ideia, realmente. Quando que eu ia parar para estudar latim? Nunca na vida. Nunca. E eu tenho esse plano, eu tenho esse livro, eu tenho esse plano de aprender latim com esse livro. Tempão. Aí eu vi um vídeo de um cara, o tema do vídeo era esse. Eu vou aprender tal coisa em 500 horas pra fazer meu próprio jogo, tá ligado? Era essa ideia. Uhum. E aí eu vi, tipo assim, uns 10 vídeos do cara aprendendo a programar pra fazer o próprio jogo. Aí eu falei assim, caraca, moleque, genial essa ideia. Porque você cria um engajamento com o público, porque eles querem ver você aprender, querem você... E aí eu tive essa ideia do latim, foi muito bom. Muito bom. Inclusive, eu estava até refletindo hoje, essa ideia é tão genial porque você é um ótimo aluno de línguas, né? E eu sou um péssimo aluno de línguas, então até nisso os ouvintes vão se sentir representados. Porque se nós dois fôssemos bons nisso, ia ser terrível para o aluno. Não fluiria mas igual, o aluno exatamente. tem em mim um grande espelho, porque ele vai ver que eu vou errar, eu não vou lembrar. Então, assim, vai ser ótimo. Exatamente. Por que a mulher é o outro? Aquele vídeo da Simone de Beauvoir antigo, Rodrigo. Sim. Muito, Carolina Santiago 3. Muito bom o vídeo. Comecei a leitura de Simone de Beauvoir e os vídeos estão ajudando na compreensão. Já vou me inscrever. Muito obrigado, Carolina. Exatamente essa ideia. A gente faz palhaçadinha, mas um dos trabalhos do Não Precisa Copiar é te ajudar a entrar no texto. Eu vou ler aqui, mas não tenho conhecimento. E para finalizar, Hiraibe Júnior. Sunga de crochê foi foda. Nosso querido aí como ele chama? Gabeira, né? Gabeira sempre aparece aqui quando a gente lembra, por um motivo aleatório, né? Coitado do Gabeira. O Gabeira é lembrado. Não, ele tem uma grande história, aquele livro que é O que é ex-companheiro é legal. Mas, Pedro Cortá, nesse nosso tempo, né, de empreendedorismo, de gestão da educação, de capacidade empresarial que tem que desenvolver nos alunos do 6º ano, você acha que tem espaço para essa estética, espaço para essa humildade intelectual, para essa empatia? Há espaço para educação sentimental, Pedro Cortá? A tese da Marta Nussbaum, Rodrigo, é que justamente nesse mundo capitalista tardio e preocupado com o empreendedorismo é que a criatividade é mais importante, mais até que em outras épocas. Toda meta de crescimento, Rodrigo, ela pressupõe a inovação. Toda manutenção de uma cultura, de uma empresa, cultura empresarial saudável, pressupõe a criatividade para navegar os desafios que aparecem no dia a dia. E isso só pode se realizar se a gente ensinar as crianças a imaginar e a terem justamente essa atitude criativa diante das coisas. O que o Pedro Cortá está chamando a atenção aqui é que mesmo com todos esses benefícios, né, que você enumerou e que a gente vem falando aqui, ainda estamos vivendo aí nesse período onde a arte é vista só como belas artes, né, com um elemento totalmente afastado da sociedade e afastado da maioria das classes sociais, uma coisa para erudito, né? Então eu reproduzo isso aí lá na escola da seguinte maneira, Pedro. Quando um aluno meu fala assim, eu quero fazer cinema, eu falo, para de palhaçada que cinema é curso de rico. Então eu estou reproduzindo essa tese, né, de que a arte é só para uma elite, é só para é só para essa nata, né, fina da sociedade, porque não há espaço aqui no nosso mundo real, no nosso mundo concreto, para a arte e a imaginação, o que está errado. Exatamente. E as artes aqui no sentido amplo, né, de artes liberais, incluindo a filosofia e as outras humanidades, elas permitiriam essa flexibilidade, né, essa criticidade, essa capacidade de inovação. Então elas seriam fundamentais para esse tipo de coisa. E não custaria muito, né? É um departamento barato de manter e elas se fundamentam num desejo natural que o ser humano tem de cantar, de dançar, de discutir, de contar história. Tudo isso poderia ser trabalhado como habilidades. E, estranhamente, o foco apresentando resultados ruins, né, Rodrigo? Não é em mais aula de educação física, não é em mais aula de artes. Muitas vezes, inclusive, essas aulas de artes não são de produção artística, né? São de história da arte. É justamente nessa visão só contemplativa. Pra vocês terem uma noção, gente, depois, acho que do fogo, o primeiro instrumento, tecnologia que o ser humano desenvolveu
foi um instrumento musical de osso. Então, assim, desde que As o mundo é flautas, né? mundo, a gente tem instrumentos musicais e a gente contempla a arte, faz arte. Antes das gravações, as pessoas aprendiam vários instrumentos. Hoje isso ainda existe nas igrejas, mas as pessoas aprendiam a cantar em coral, as pessoas tocavam para poder ter baile, você tinha que ter alguém que tocava no baile, porque não tinha gravação à torta e direito. Inclusive, Pedro, a Marta, né, vai dizer pra gente que nesse processo, desses projetos de alfabetização na zona rural, na Índia, que muitas vezes não tem papel, não tem cadeira, não tem estrutura educacional formal, é lá justamente que o teatro, o desenho, a pintura vão florescer. Então, olha que coisa curiosa. Então, onde falta toda essa estrutura, digamos assim, para a formação padrão formal ali das ciências esse padrão formal das ciências, aí, neste lugar, é que a arte vai desabrochar e vai refletir, né, as ambições, as lutas daquele lugar, a reflexão sobre as desigualdades que ali estão. Então, mostra que a arte, ao contrário de outras áreas, ela não precisa de nenhum tipo de sofisticação, né, educacional para ela acontecer. E hoje em dia a gente tem escolas com laboratório, com internet, com louça digital que o professor toca, mas tem escolas que não tem nada disso, não tem nem água limpa, Rodrigo. Então acho que às vezes falta pensar essa questão. Será que não era um lugar de mais arte? E aquilo que a gente conversou, a educação física também estudando esse aspecto da dança, da arte marcial, porque aí a partir disso você pode puxar outras discussões que vão envolver também ler, pensar criticamente. Por exemplo, eu fui numa escola que tinha um clube de vôlei, e aí, na hora do recreio eles jogavam vôlei, na hora da aula de clube de protagonismo, eles estudavam vôlei. Então eles estudavam estratégia, estudavam a história do vôlei, via o que estava acontecendo no mundo. Então eles estavam lendo. Os meninos estavam lendo artigos sobre vôlei. Eles estavam traduzindo coisa da internet para poder entender o que lá na Espanha estavam falando de vôlei. Então isso vai ajudar a gerar até engajamento, o menino querer ir na escola, querer participar das coisas. Olha o efeito do Geng na vida dessa garotada. Exatamente. Inclusive, a Nosbal vai chamar a atenção que numa instituição americana voltada justamente para o que nós chamamos, né, de um aluno problemático, os alunos com histórico de vulnerabilidade, de expulsão, de agressividade, foi feito, né, uma tentativa de mudar essa situação. A princípio, mesmo dando apoio, mesmo dando estrutura, você não conseguia ver uma melhora significativa e, de repente, alguém teve a ideia genial de integrar ali, a esse momento da terapia, né, a escrita criativa, né, a educação artística. E o que aconteceu foi revolucionário. As pessoas começaram a se desenvolver lindamente esse elemento artístico. Uma mãe solteira, adolescente, desenvolveu uma poesia super refinada e todos os conflitos que ela tinha dentro dela, ela conseguiu botar para fora através dessa poesia. E vários desses alunos conseguiram, né, uma melhora significativa através justamente de ecoar na arte, né, esses conflitos internos. E eu gosto muito de fazer isso, Rodrigo. Às vezes eu enquadro as minhas atividades como se fossem narrativas. Então ele não tem que me explicar o conceito de, por exemplo, dualismo. Ele tem que escrever uma situação, uma história onde esse conceito esteja presente. Aí, por exemplo, o cara descreve lá um discurso de um padre no velório de alguém falando da alma do cara que foi pro céu. Tá corretíssimo. E nisso ele escreve para danar, porque eles estão puxando situações da vida deles. Uma atividade que é uma das minhas favoritas de fazer, depois de dar ética, eu pego uma situação que aparece na obra do Sartre, que ele fala de um aluno dele que na Segunda Guerra Mundial mandou uma carta perguntando o que ele devia fazer. Só que o Sartre, sendo existencialista, fala o quê? Não, eu não posso resolver isso por você. Não tem livro de ética nenhum que possa te dar essa resposta. Se você foge, luta contra os nazistas, fica com sua mãe e tal. Quem tem que resolver isso é você. Isso é a lógica dos existencialistas. Só que como eu sou professor de ética, não de existencialismo, eu boto eles. Agora vocês vão ser o professor de filosofia e vocês vão argumentar baseado numa das filosofias. Aí eles usam ou Aristóteles, ou Kant, ou eles podem ser relativistas também, ou utilitaristas, e tem uma outra que chama Ética do Cuidado. Aí eles usam uma dessas 5 e eles têm que escrever a carta, não é a resposta, é uma carta, meu querido aluno, tal coisa, tal coisa. Aí eles vão argumentando na carta, é muito bom. Eles viraram o Sartre, né? Só que um Sartre propositivo. Sartre, ou talvez o bem. Sartre é Sartre também, né? E aí, na sequência do roteiro aqui, o Pedro mandou elogiar essa iniciativa dele. Eu já ia elogiar, mas como ele mandou através do roteiro, não vou deixar elogio para outro dia. Né? Mas o que estamos chamando atenção aqui, né? Não só a Marta, não só eu e o Pedro falando sobre isso, é justamente que isso aqui não custa nada, né, Pedro? É um negócio que não tem um custo financeiro, é uma mudança de paradigma pedagógico, né? O que está sendo proposto pela Marta, que está chamando atenção para os dados, né?
é uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, que seria incluir essa educação artística, integrar essa educação artística, essa educação sentimental no processo amplo, né, educacional amplo, ela não vê feito e ela é deixada de lado. E ela tem uma capacidade assim total de mudar, né, essa mentalidade, essa formação dos indivíduos, de uma formação passiva, de uma formação muitas das vezes, né, contemplativa, né, tal como lá aquele ensino de artes, das belas artes, para uma formação, né, ativa, né? Se fala tanto em protagonismo, se fala tanto em pedagogias ativas, mas uma simples coisa como essa, né, transformar as atividades dos meninos agora numa coisa integrada com as artes, integrada com a proposição de algo por eles, né, e algo que fale com o interior deles, isso não é feito. E hoje mesmo, Rodrigo, eu peguei uma carona com um professor aqui, chama Yuri, Cássio Yuri. Ele falou que ia dar um confere no nosso canal, então vamos ver se vai mesmo. A gente estava falando sobre isso. Às vezes você quer fazer coisas diferentes e você sofre resistência. Os alunos gostam, se envolvem, mas você sofre resistência dos gestores e dos colegas. O colega fica assim, não, o Rodrigo não trabalha, ele fica vendo filme, fica levando os meninos para passear. Exatamente, porque fica parecendo que trabalhar é o quê? Botar coisa no quadro, dar aula expositiva, mandar eles copiarem, dar vista em caderno. E o que me choca, isso dialoga direto, né, com aquele vídeo que a gente fez sobre como é que é? As coisas que a educação faz que tá errado? Como é que é o nome disso? As ações pedagógicas. Isso dialoga direto com aquele vídeo, né, das ações pedagógicas que a gente fez, que dão errado. A gente continua repetindo, né? A gente continua repetindo essa metodologia. Eu acho que a gente devia tentar algo diferente, mesmo que dê errado. Mesmo que dê errado. A gente vai abandonando e vai tentando outra coisa. Mas a gente prefere o conforto daquilo que dá errado, que a gente já está acostumado, como no caso que a gente viu lá, né, a reprovação. Dá errado, a gente sabe que dá errado, a gente continua reprovando, igualzinho, não busca uma inovaçãozinha, né, na reprovação, pelo menos alguma diferença, não, continua fazendo igualzinho, mesmo dando errado. Por quê? Porque a gente se acostumou, porque é mais confortável assim, porque dá menos trabalho. Então, acho que esse é o grande problema. E o mais triste disso tudo é que, se a gente pensar uma educação mais voltada para isso, né, para um verdadeiro protagonismo deles, né, eles produzindo coisas artísticas, produzindo escrita, produzindo análise de filme, a capacidade que a gente tem de imaginar que a evasão ia diminuir, que a reprovação ia diminuir, que o próprio engajamento deles ia aumentar, é assim, muito claro, né, que isso poderia acontecer. Não estou dizendo que vai ser isso aqui a bala de prata, vai resolver todos os problemas, mas seria uma tentativa de mudar o jogo, né, tal como ele está sendo jogado, que claramente a gente está perdendo esse jogo. E se toda transição ela demanda uma energia, demanda um custo, isso é temporário, né? Depois que as coisas começam a andar, que você gera estudantes mais ativos, mais engajados com o que eles estão fazendo, as coisas vão fluir muito melhor. Eu vejo isso nas minhas turmas, quando eu dou aula no primeiro ano, eu tenho um trabalhão para ensinar eles a argumentar e criticar. Mas depois que acaba o primeiro ano, meu problema é só os alunos que não foram meus alunos. Porque aqueles que faltaram muito ou que não eram meus, eram de outra escola, no segundo, no terceiro, os meus alunos já são capazes de ter autonomia para ler, começar a argumentar e criticar. A ideia aqui toda é essa. Aqueles livros de fantasia ali atrás do Rodrigo, os meus aqui, eles não são desperdício de tempo, os filminhos não são desperdício de tempo. A imaginação é fundamental. É a partir dela que a gente constrói uma convivência democrática, mas mais importante, formar a imaginação é formar o ser humano. Ponto final. Essa é a tese final de Martha Nussbaum. Eu gostei muito desse livro, Rodrigo. Vou ver se eu continuo lendo ele, trago mais coisas para o canal. Fica a recomendação. Se você gostou desse programa, considere se tornar membro do canal. Com uns R$3 você pode ajudar a gente, com R$20 você pode ajudar a gente, com R$0 você pode ajudar a gente se você compartilhar e comentar. Além disso, esse programa foi feito com o apoio de Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, tem uma obra imaginativa que você quer registrar sua marca, entre em contato com eles aí. E agora, para finalizar, Rodrigo, indicações. Indicações. Então, vou começar o seguinte, indicações para, como é que ele usou o termo? Sensibilidade social, para mexer, inquietações sociais. Então, que horas ela volta? Mexe com uma inquietação social brasileira, né? Que é a forma como a gente tratou historicamente as empregadas domésticas, que na verdade eram figuras que ficavam morando na casa das pessoas ricas e que não tinham tempo para a sua própria vida, né? Vivia orbitando a vida dessas pessoas. Então, ele tem a capacidade de colocar a gente num lugar, né? Que é tipo um lugar duplo, né? É no lugar da pessoa que vive isso e no lugar do filho abandonado da pessoa que viveu isso. Então, muito interessante para isto. Eu tenho outros. Fala, vamos intercalar. Nesse espírito também, Rodrigo, a gente tem um livro e um filme. O filme é o grande filme que fez isso, que é o Central do Brasil antes, né?
que Sim. falava dessa perspectiva do Nordeste, né, que aí era esse eixo Sudeste-Nordeste, que era o tratamento da história, mas tem essa mesma proposta. É uma mulher fria, completamente antipática, que não está nem aí para a vida dos outros, ela se envolve com uma história, e aí a partir disso ela muda completamente. E o outro que eu vou citar é A Hora da Estrela. Você já ouviu falar da Hora da Estrela? De Já ouvi Clarice falar Lispector? desse. Já ouvi falar, mas nunca li. Tem um filme também que conta a história da Macabeia, e ela é uma dessas personagens aí. Ela vive aqui no Sudeste, ela é migrante, e ela tem a vida dela toda achatada pelo trabalho, pela dinâmica social, e ela não é uma personagem assim que tá achatada. Não é que ela não tem personalidade, mas ela foi achatada pela vida dela, pelas circunstâncias dela, e você vai vendo desabrochar dessa tragédia. Muito bom também. Interessante. Vou ver qual é. Dois, O Poço e Parasita. Então, dois filmaços, né, que tenta provocar na gente uma sensibilidade com a desigualdade social e a injustiça da desigualdade social em específico, né? E é muito bom porque mostra, uma é mais fantasiosa, né? Uma é uma situação lá distópica, bizarra, que é uma alegoria para a desigualdade, e a outra é a vida daquela família pobre, ferrada, e a dinâmica da vida daquela família rica. Então é uma situação mais concreta. E os dois filmes são muito bons. Outra recomendação é A Vida dos Outros. É um cara da Alemanha Oriental que ele espiona, tortura as pessoas. Esse filme é bonzão. Esse é um filmaço. E aí ele começa a acompanhar uma história da vida de uma pessoa, de uma família, e de uma família não, né? De um casal. E ele se envolve e ele começa a se intrometer na vida dos outros. E muda completamente a história. Muito bom. É interessante porque trabalha com essa ideia de empatia, né? Porque teoricamente ele é um burocrata, né, Pedro? Ele tá ali só para registrar, ele não tá ali para viver empaticamente, para participar, para julgar. E ele acaba fazendo isso, né? Trabalha um pouco a ideia, né, que o ser humano não consegue não fazer isso, né? É da natureza humana. Exatamente. E a última indicação, Rodrigo, eu não vi, e eu sei que você também não viu, mas eu vou deixar aqui a indicação, porque o Luiz indicou, é Rashomon. Você lembra de Rashomon? Cara, eu não acredito que ele indica tantos anos isso que a gente nunca viu. A gente devia marcar com ele um rolê e só levar ele no rolê e simplesmente dar play em Rashomon. Rashomon. E acontece uma situação lá e tem várias histórias sobre o que aconteceu ali. E é justamente sobre essa dinâmica da verdade e de entender a situação do outro, da perspectiva do outro. Então tem a ver com isso. E o Luiz disse que é ótimo. Eu nunca vi, mas como o Luiz é professor universitário, né? Então a gente concorda. Mas não, calma aí. Quando ele indicou, ele não era, então... É verdade, é verdade. Tem que tomar cuidado. E aí, a indicação agora, ela ganha novo contorno ou não? Por exemplo, tem um livro do Bento XVI, chama Introdução ao Cristianismo, quando ele era cardeal, bispo só. Nem sei se era cardeal, acho que era cardeal já. Isso tem um peso. Sim. Agora, o texto que ele escreveu como Papa tem outro peso. Patamar. Outro peso. Sei lá, eu acho que como Deus está na eternidade, ele sabia que o Bento XVI era o mesmo. Pode retroativamente. A mesma pessoa. Podia então retroativamente. Já inspirou ele desde Só que você está trabalhando com uma perspectiva que o ser humano não está na jogada, no sentido de, tipo assim, Deus também sabe que nós somos burros. Não sabe? Que nós então somos vai ajudando a gente na burrice. Então ele fala assim, bom, não vou lançar isso aqui através do Bento XVI, quando ele era cardeal, senão a galera não vai levar a sério. Vou esperar ele virar papo. Pode ser também. Faz sentido. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Até mais.